Olá, gente, olá, como é que estamos? Vamos aqui a mais uma aula, tá? E mais um pouco da matemática, tá certo? Hoje vamos adentrar em uma matemática muito boa, certo? Onde todo mundo gosta, tá? Que é mexer com dinheiro, tá bom? Não tem ninguém que mexe com dinheiro consegue fazer uma conta errada, tá? Às vezes dá até briga, mas errado não dá. Mas vamos lá. Vamos ver aqui alguns pontos relacionados a esse universo da matemática financeira, tá? A matemática financeira é muito interessante. Mas vamos lá. O ponto que nós vamos falar hoje remete-se à porcentagem, tá? Então nós vamos trabalhar um pouco de porcentagem para chegarmos a os juros, tá bom? Então, eu me chamo Thaleson Patrick, tá bom? E vamos aí trabalhar um pouco sobre a matemática, tá? Então, vamos aqui para nossa ponto inicial, tá? Então, primeiro precisamos entender a sua definição de porcentagem, tá? Então, a porcentagem que está aqui representado, X por cento, tá? Esse símbolo aqui é chamado-se de por cento, tá? Ele é um símbolo matemático e a sua estrutura ela é simbólica, tá? Ela é um símbolo que representa a porcentagem, tá bom? Então, a transformação para fins de cálculo, ele é para dois casos, tá? O primeiro, que é por definição, é uma razão cujo denominador é centesimal, tá? Ou seja, é um denominador cujo o valor é igual a 100, tá? Então, estou colocando aqui, ó, x%, ele é igual a x sobre 100, tá? Tá na minha forma racional ou na minha forma de razão, tá? Nós já sabemos que razão é uma divisão entre dois números, tá bom? Então, a definição é dessa forma, tá? Ela também pode ser chamada de taxas percentuais. Então, esse X%, ele é uma taxa percentual, que no caso é a porcentagem, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos para que a gente possa entender a transformação, né, que é a conversão do percentual, né, da taxa percentual, que é a porcentagem, para a razão, tá? Então, aqui, 3%. 3%, 3 em cima, sobre o denominador 100, tá? Simples assim, tá bom? Então, para fins de cálculo, eu não vou utilizar o 3%, tá? O 3%, você lembra que ele é apenas algo simbólico, que está ali para representar uma situação matemática, tá? O que eu vou utilizar é forma fracionária, tá? Como a gente vai ver mais à frente, no caso, como a gente está vendo agora, tá? Ou a forma decimal, tá certo? Como a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, se eu for colocar aqui na minha forma decimal, eu posso representá-lo apenas dividindo, tá? Que é 0,03, tá bom? O exemplo aqui não pede para mim representar, mas eu estou aqui apenas representando esse primeiro ponto para que você entenda que pode ser representado de forma fracionária, né, na forma de fração, que é a definição primária, ou você pode colocar na forma decimal, que é a divisão dos números aí representado na razão, tá? 8%. 8% seria o quê? 8 sobre 100, tá bom? Simples. 34%, olha, 34%, 34 dividido para 100, ok? Simples assim, tá? 2,1%, tá bom? Então, ó, é 2,1 sobre 100, tá bom? Simples assim, tá? 130%, 130, tá bom? Dividido para 100, tá bom? Então, para efeitos de cálculo, eu preciso fazer essa transformação, tá bom? Lembrando que essa transformação você pode utilizar a ideia de fração irredutível, né? Se caso for necessário, ou colocar ele na forma decimal, se caso for necessário, tá bom? Então a transformação é essa, tá? Vamos partir para frente. Vamos agora escrever um número na forma fracionária e escrevê-lo na forma de fração, né, ou de porcentagem, perdão, ou de taxa percentual. Como é que é isso? Olha, basta eu entender que a definição, né, que é x%, ele é uma razão o cujo denominador é centesimal, tá? Ou seja, o denominador tem que ser igual a 100, tá bom? Então, existe algumas formas de você fazer essa representação, tá? A primeira é utilizando a ideia de
fração equivalente, tá? Ou seja, como eu já tenho uma fração, a fração equivalente a ela tem que ter o denominador 100, tá? Então, em algumas frações, tá? Algumas, não são todas, você consegue encontrar essa fração equivalente cujo denominador é igual a 100, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A primeira, olha, a primeira, o denominador já é 100, então, de certa forma, centesimal, eu vou pegar apenas o primeiro, que é o numerador, e transformá-lo aqui em porcentagem. Então, aqui ele é 1%, tá bom? Letra B. Olha, eu vou utilizar a ideia de fração equivalente, tá bom? Então, significa que eu quero encontrar uma outra fração, tá? Cuja do denominador é igual a 100, tá? Você lembra o que é uma fração equivalente? São para outras frações, tá? Que tenham o mesmo valor numérico da fração irredutível, tá? Então aqui, basta eu começar a pensar, olha, de 5 para chegar a 100, eu multipliquei por alguém, que foi? Eu multipliquei aqui por 20, tá? Isso significa que aqui em cima também eu vou ter que multiplicar por 20, tá bom? Então 3 vezes 20 é igual a 60, tá? Denominador 100, consequentemente, aqui é igual a 60%, tá bom? Esse é um jeito simples de você fazer a transformação de razão para percentual, tá? Existe outra forma? Sim, tá? Vou fazer aqui a letra B novamente, utilizando aqui um outro jeito, tá? Que é, ó, 3 sobre 5. Que jeito é esse? Basta você multiplicar, certo? Multiplicar a fração por 100%. Tá bom? Basta você fazer essa multiplicação. Então, aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 100 vai ser 300% dividido para 5. 300% dividido para 5, vai encontrar aqui 60%, tá bom? Então, eu posso utilizar essas duas formas, tá? O que acontece na forma de fração equivalente? Não é toda vez que eu vou encontrar o denominador 100, tá bom? Não é toda vez. Eu preciso entender quem são os divisores de 100. Se eu souber isso, fica mais prático, tá bom? Agora, se eu não quero bater cabeça com frações equivalentes, basta eu pegar e multiplicar por 100, independente se aquela fração é equivalente ou não. Basta multiplicar por 100. Multipliquei por 100 e fazer as operações, tá bom? Então aqui, ó, eu sei que aqui eu posso encontrar uma fração equivalente, tá? Por quê? Porque 10, ele é um número múltiplo de 100, tá bom? Então, eu vou fazer dos dois jeitos, tá bom? Então, aqui vai ser um denominador 100, tá? Então, isso me diz que de 10 para eu chegar a 100, eu multipliquei por 10. 10 vezes 10, 100. Consequentemente, aqui em cima também eu vou multiplicar por 10, tá? Então, 70 vezes 10, deixa comigo que eu faço 70, né? Então aqui vai dar 70%, tá bom? Então eu poderia também pegar e multiplicar aqui por 100, tá? Então fica 7 vezes 100, 700. Dividido para 10, 70, normalmente, tá? Vou fazer aqui a letra E, utilizando a ideia de multiplicar por 100%. Ó, se eu multiplicar aqui por 100%, tá bom? Então aqui vai ficar o quê? 5 vezes 100 vai dar 500, tá? Dividido por 4, tá? Lembrando que aqui é 500%, tá bom? E aqui vai dar quanto? Se eu fizer essa conta. No caso, 5 vai dar 1, não é isso? Ó, certo? Sobra 1. No caso aqui, 2, certo? Que mais? E aqui, 0, ok? 120%, tá bom? Então, 500 dividido para... Peraí, eu fiz a continha errada aqui, gente. Vamos aqui ajeitar aqui, tá bom? Só ajeitar aqui, ó. Vamos errar aqui. 5 dividido para 4 vai dar, no caso aqui, 1, não é isso? Que é 4, sobra 1, 10. No caso vai dar 2, né? Sobra 2, mais um 0 vai dar 5. Ah, agora sim, agora tá certo, né? Então, 125%, tá bom? Tive aí um equívoco na minha divisão, tá? E o último aqui, a letra D, tá? Eu fiz aqui, eu pulei uma. Novamente, vou multiplicar aqui por 100%. Então, multiplicando aqui por 100%, tá? Eu vou encontrar 300% dividido para 8, tá? Aqui vai dar quanto? Olha, 30 dividido para 8, no caso aqui, vai dar 3, né? Isso que dá 24. Vamos fazer aqui a continha, tá certo? Que às vezes você quer fazer aqui a divisão, tá bom?
junto comigo para aprender. Então, vamos aqui mais um pouquinho, né? Então, aqui vai dar 3, né? Isso que vai dar 24, tá bom? Subtraindo aqui em cima, vou encontrar o quanto aqui? 6, né? 30 menos 24, 6. Baixa o outro aqui, 60. No caso aqui vai dar quanto? Se eu fizer a multiplicação, 8. 8 vezes 8 é 64, então tem que ser 7, não é isso? 7 vezes 8 vai dar 56, não é isso? Ó? 56, e no caso aqui sobra 4, ok? Vírgula, ok? 0. E por último, dá 5, né? Que 5 vezes 8 dá 40. Para 40, olha, 0, tá bom? Então, isso daqui vai dar aqui 37,5%, tá bom? Então, coloquei aqui vários jeitos de você fazer, tá? Essa é a transformação, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aí, tá? Agora, problemas que envolvam porcentagem. É um cálculo de um valor, tá? Em cima de uma porcentagem, tá bom? Então, eu vou ter um valor numérico, tá? E eu vou pegar e eu vou calcular a porcentagem em cima desse valor numérico. Como é que vai ser isso? Por exemplo, tá? 20% de 700. Esse dia aqui, na matemática, como outras palavras, eles têm uma conexão com as operações, tá bom? Não é somente o DI, mas você vai ver que dentro da matemática existem outras letras, tá? Até mesmo palavras ou frases que remetem a alguma operação, tá bom? Então, esse DI ele tem uma conotação com multiplicação, tá bom? Então quer dizer o seguinte, que essa operação aqui, ele tem um resultado, certo? Que eu quero encontrar, tá? Que resultado é esse? Olha, isso daqui ele é 20% vezes 700, tá? Como eu estou fazendo aqui uma operação matemática, eu não posso trabalhar com o símbolo de porcentagem, então eu preciso converter. Então, 20 sobre 100, tá? Vezes 700, tá bom? Então, o que que vai acontecer aqui? Aqui, eu observo que eu posso multiplicar, depois dividir, ou dividir depois de multiplicar, tá bom? A ordem aqui não vai alterar muito, tá? Lembrando que eu só tenho multiplicação e divisão, tá bom? Se eu for seguir a ordem, eu precisaria dividir para depois multiplicar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aqui facilitar a nossa vida, tá? Então eu observo que tem muito zero, tá? Então aqui eu realizo os meus sonhos de criança, gente, olha, os meus sonhos de criança sempre era cortar as coisas. Então eu observo que tem muitos zeros. Então, quando eu tenho zero em cima e zero embaixo, sempre zeros à direita, certo? Sobrando, eu posso cancelar esses zeros. Então, por exemplo, aqui, ó, 20 e o 100. Eu tenho um zero em cima e um zero embaixo. Então, ó, está lá à vista, baby, cancelei. Então, aqui em cima fica 2 e aqui embaixo fica 10. Professor, eu tenho zeros no 700 e eu ainda tenho mais um zero aqui, um 10. Então, eu realizo também os meus sonhos. Vamos comigo, olha, está lá à vista, baby. Então, o que foi que sobrou aqui, ó? Aqui em cima ficou 2, tá? Embaixo só sobrou 1 vezes 70, tá? Então, 2 vezes 70, deixa comigo que eu faço, calma. É isso. 140, aí acertou, miserável. Tem que treinar, gente. Tem que treinar os meus dotes aí em matemática, porque pode atrofiar, tá? Agora, eu também poderia fazer essa conta aqui de outra forma, tá? Da seguinte maneira, é utilizando um cálculo mental, tá bom? Um cálculo, vou escrever aqui mais, um cálculo mental, tá? Como assim um cálculo mental? Olha, como eu estou trabalhando com porcentagem, esses 20% ele é uma parte, tá? Lembre-se que eu converto ele para fração, então essa fração ele é uma parte em relação ao todo, tá bom? Então significa que se eu pegar partes mais simples, eu chego ao resultado, tá bom? Por exemplo, 50%. O que é o 50%? Não é a metade? Então, ele é um meio, ele é a metade, tá? Agora, quem é 25%? Olha, 25% ele é a metade de 50, então ele é o quê? Metade na metade, ou seja, ele é um quarto, ok? Conseguiu entender que é a situação que eu quero passar para vocês em um cálculo mental? Por exemplo, se eu quisesse encontrar 50% de 700, olha, 50% é a metade, então basta pegar 700 e dividir para 2. Simples. Se eu quisesse 25%, olha, 25, ele é a metade na metade, então basta pegar 700
e dividir para 4, já que ele é a metade da metade, ok? Agora, outro cálculo mental. Olha, outro cálculo mental seria 10%, tá? 10%, pegando aqui a ideia dessa questão, você tem a ideia dos 10% andar as casas, né? No caso, andar a vírgula para a esquerda, certo? Então, o que você vai ter? Por exemplo, 700. Onde é que está a vírgula? A vírgula está aqui, ó, tá? Então, eu vou andar para onde? Para a esquerda, tá? Quantas casas? De acordo com a quantidade de zeros, tá? É uma regrinha prática, tá? Então, 10% aqui de 700 é igual a quanto? A 70, tá bom? Então, é o seguinte, olha, se é 20%, então significa que 20%, tá? É igual a 10 mais 10, ok? Ou seja, se 10% é 70, então é 70 mais 70, que é igual a 140, tá? Utilizando aqui um cálculo mental rápido e prático, tá bom? Eu posso fazer isso com qualquer um? Pode sim, tá? Se você tivesse a conta, em vez de ser 20%, se você tivesse 12%, como é que seria? Olha, eu sei calcular 10%, tá? E 10% ele é 2%, é o que falta, olha. Mas 2% ele é uma conta baseada em 1 mais 1, tá? Então, quanto é 1% isso daqui? Olha, 1% ele é muito parecido com 10%, tá? Se 10% eu ando uma casa, no caso 10% eu ando uma casa para a esquerda, 1% eu ando duas casas, tá? Então, se eu fosse fazer a conta aqui, 1% seria exatamente 7 reais. No caso, 7, né? 700 eu andaria duas casas e encontraria 7, tá? Então, 70 já é 10, já é 70 e 1% é 7. Então, no caso, 70 mais 14, no caso aí dá 84, tá? Então, você pode fazer esses arranjos da porcentagem, tá bom? O que você não pode fazer é colocar valores de porcentagem, tá? Em valores diferentes, tá? Por exemplo, 20% de 700 e 20% de 800, tá bom? E for somar as porcentagens, tá bom? Isso daí você não pode, tá bom? Por quê? Porque os valores estão sendo calculados em cima de valores diferentes, tá bom? Você não pode, tá? Por exemplo, calcular aqui, ó, 20% de 700 e 12% de 5.000, tá? Eu vou somar 12 mais 20, dá 32%. Não, você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque os valores de porcentagem estão em cima de valores diferentes, tá certo? Muito cuidado com isso, tá? Vamos aqui a o outro exemplo, tá? Deixa eu partir aqui no meio para não ter confusões, tá? Então, o que vai acontecer aqui nessa segunda? Olha, é 12%. Vamos usar a ideia do cálculo mental, tá? Então, esses 12 aqui, eu já sei que ele é 10% mais a ideia de 2%, tá? Então, se eu encontrar 10% e o 2% tá fechado. Esses 2% é a mesma coisa de 1 mais 1, tá? Então, vamos lá. Quanto é 10%? 10%, você vai andar a vírgula aqui uma casa. Então, andei aqui uma casa, vai ficar quanto? Vai ficar 500 reais, né? Isso trabalhando com dinheiro. E 1% eu vou andar a vírgula duas casas. Então, uma, duas, vai ficar a conta aqui? 50 reais, ok? Então, se eu já calculei 10% e eu já calculei 1%, então significa que 12% ele é exatamente quanto? 500 reais, né? Isso, mais 50 mais 50, não é isso? Então, significa que 50 mais 50 é 100, 100 mais 500, eu vou encontrar aqui um total de 600 reais, tá? Um cálculo bem simples, tá? E você não precisa bater muita cabeça. Professor, mas eu quero fazer do jeito tradicional, sem problemas algum, tá? Então, 12%, 12 sobre o universo de 100, tá? Vezes 5.000, tá bom? Aí você ia cancelar os zeros, que era o seu sonho de criança. Então, aqui, ó, um zero está lá vista, baby, está lá vista, baby. Então, o que você teria? Você teria o quê? 12 vezes 50. 12 vezes 50,
600, como nós já tínhamos encontrado, tá bom? Então, por hoje ficamos aqui nesses probleminhas. Lembre-se de praticar bastante e nos encontramos na próxima aula. Até a próxima.